E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Yara Freitas e hoje a gente vai falar sobre níveis hierárquicos de organização dos seres vivos. Vamos lá? Primeira coisa a gente tem que entender que os seres vivos eles têm uma forma de organização. Para formar nós, como indivíduos, nós precisamos aí de uma série de componentes, ou melhor, de uma série de coisinhas ali que vai, de fato, preencher o nosso corpo, formar o nosso corpo. Isso tanto falando em questão macro, grande, quanto em questão micro, pequeno. Tudo que nós temos ao redor é formado por alguma coisa, seja seres vivos ou não. Ou seja, independente de ser fator vivo ou fator não vivo, tudo é composto por alguma coisa. Tudo é feito, tudo é formado por alguma coisa. E é disso que a gente vai falar na nossa aula de hoje. Quais que são os principais níveis de organização dos seres vivos? Átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistema, o próprio indivíduo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Esses são os níveis de organização que a gente vai estudar aí na nossa aula de hoje. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Tudo que existe no planeta Terra, tudo, é composto por átomos. Então, seja, eu sou composta de átomos, você é composta de átomos, na mesa é composta de átomos, essa parede aqui que a gente tem é composta de átomos. Tudo ao nosso redor, tudo que existe, tudo que a gente sabe até hoje é composta por átomos. Mas tá, o que são átomos? Átomo é a unidade básica que forma toda a matéria. Se a gente fosse definir um conceito, poderia ser esse. A unidade básica que forma toda a matéria. Por exemplo, a gente tem átomos aí de oxigênio, átomos de carbono, átomos de nitrogênio e assim por diante. Vou até colocar aqui uma imagem para vocês de um átomo. É claro que até chegar nessa conformação aqui, a gente teve vários estudos que os cientistas precisaram fazer até descobrir que de fato o átomo tinha essa conformação, esse formato, por assim dizer. A gente, na verdade, teve vários tipos de formatos aí defendidos pelos cientistas, pelos pesquisadores, até chegar a um certo ponto. A gente tem outras conformações de átomos aí, que são os mais antigos e até mesmo outros mais atuais. À medida que a ciência vai avançando, nós vamos descobrindo aí que os átomos eles têm uma nova conformação, na verdade uma nova estrutura, né, por vezes bem mais complexas do que foram descobertas mais anteriormente. Então, primeira coisa que vocês têm que saber, o primeiro nível de organização de seres vivos, e até mesmo não vivos nesse caso, são os átomos. Tudo o que existe é composto por átomos. E esses átomos podem ser de oxigênio, de carbono, de hidrogênio e assim por diante. Agora, vocês viram aí nos vídeos anteriores que quando a gente junta mais de um átomo, ou seja, a gente pega um átomo ali, pega outro átomo ali, e eles se juntam. Quando eles se juntam, eles formam moléculas. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima para vocês poderem acessar e dar uma olhada sobre essa explicação. Mas basicamente vocês têm que entender que um átomo ele tende a se unir com outro átomo e assim formar moléculas. Se a gente fosse definir o que são moléculas, são a união de átomos. Como exemplo aí eu posso dar um dióxido de carbono, a própria água, a molécula de água, H2O. E no caso do dióxido de carbono, CO2. Então veja, por exemplo, que no dióxido de carbono, um átomo se unindo ali com dois outros átomos de oxigênio para formar o dióxido de carbono. E a gente também tem a molécula de água, né, a famosa molécula de água, que a gente o quê? Junta dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio para formar a molécula de água. Então, moléculas são uniões de átomos. Se eu juntar várias moléculas, se essas moléculas se juntarem, a gente vai ter a formação aí de organelas. Com certeza aí vocês devem lembrar, em ciências, em biologia, das organelas. Por exemplo, uma das mais famosas organelas aí é a mitocôndria. A mitocôndria, ela tem como função principal aí fornecer energia. Fornecer energia para a célula, fornecer energia para os seres vivos. Tá, mas para que os seres vivos vão precisar de energia? Poxa, você precisa de energia o tempo inteiro. O seu corpo precisa de energia o tempo inteiro para tudo. Até mesmo quando você está dormindo. Por quê? Quando você está dormindo, seu coração tem que continuar batendo, seu cérebro tem que continuar funcionando, seus órgãos, de um modo geral, precisam continuar funcionando. Você precisa continuar respirando enquanto você está dormindo. Então, até mesmo quando você está em repouso, você precisa de energia. E uma das organelas responsáveis aí pelo fornecimento de energia pra gente é a mitocôndria. Quando a gente junta várias e várias organelas ali, a gente vai formar uma célula. E essa célula pode ser procarionte, né, procariótica, ou eucariótica. Ou seja, uma célula mais simples ou uma célula mais complexa. No caso de células procarióticas aí, a gente tem as bactérias, que tem células procarióticas, né, procariontes. E no caso de células eucariontes, a gente tem exemplo de quê? Seres humanos, né? Animais, plantas, tudo tem células eucarióticas. Mas isso aí é um assunto para outra videoaula. Você só precisa saber aí que a união de organelas vão formar a célula. Agora eu vou fazer uma pausa aqui
da explicação, porque eu vou trazer vocês para dentro do meu computador, vou trazer vocês para o meu computador, que eu vou mostrar isso de uma forma mais prática, mais visualizável, para que vocês possam entender direitinho como que funciona os outros níveis de organização dos seres vivos. Mas, só para recapitular aqui, você já entendeu que tudo que existe é formado por átomos. Esses átomos, eles se juntam e formam moléculas. Essas moléculas se juntam para formar organelas. E as organelas vão todas se juntar para formar uma célula. Agora vamos lá. Então aqui no meu computador, vocês estão vendo que a gente tem uma célula. Uma célula com várias organelas. Então tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, são organelas. Aqui a gente tem o complexo golgiense, também chamado de complexo de Golgi. Vocês têm as mitocôndrias, que inclusive elas não estão tão bem desenhadas assim, poderiam estar mais bonitinhas. Mas vocês têm aqui as mitocôndrias, vocês têm o retículo endoplasmático, vocês têm o núcleo, nucleolo, vocês têm tanto o retículo endoplasmático liso quanto o rugoso. Aqui dá para vocês verem a diferença, né? O rugoso, ele tem os ribossomos aderidos ali em sua superfície, enquanto o liso não tem ribossomos aderidos. Mas enfim, isso aí não seria um assunto para a aula de hoje. Então, sabendo disso, que várias organelas aqui vão formar uma célula, vocês têm que entender que o quê? Aqui a gente está vendo uma célula com várias organelas, várias estruturas. Seria uma célula eucariótica. Quando são células, por exemplo, de bactérias, elas não vão ser tão complexas, cheias de coisas assim que vocês estão vendo aqui. Elas vão ser muito mais simples, tá? Então, no exemplo das bactérias, que são seres que só possuem uma célula, o nível de organização termina aqui, tá? Então, átomos se juntam, se formam, moléculas assim por diante até chegar em célula. Chegou em célula, acabou o nível de organização das bactérias. A partir do momento que o ser vivo é mais complexo, o nível de organização vai continuar com as etapas que eu vou falar aqui com vocês, né? Com os níveis que eu vou continuar contando aqui para vocês. Então aqui vocês estão vendo uma célula eucarionte, né? Eucariótica, onde tem várias estruturas. E, por exemplo, faz parte do nosso corpo, essa célula aqui. Então, só para destacar aqui algumas organelas, vocês têm a mitocôndria, como eu havia dito, o retículo endoplasmático, o núcleo, o aparelho de Golgi, né? Também chamado aí de complexo de Golgi. O aparelho de Golgi era falado muito assim, muito antigamente, muitos anos atrás. Agora já foi, né, mudou esse nome de aparelho de Golgi, agora a gente chama de complexo de Golgi ou complexo golgiense. E aqui vocês podem ver que tem 3 deles aqui. Você também tem vesículas, né, que são essas, como se fossem essas bolinhas aqui, que também tem uma função. Todas as organelas, elas possuem uma função específica dentro da célula. Vocês têm a membrana celular, que envolve a célula, tem o citoplasma e tem o citoesqueleto. Essas são algumas das organelas, tá, gente? Uma célula pode ter muito mais ou muito menos organelas. Então, ok. Entendeu que as organelas formam uma célula? Agora a gente vai continuar os níveis de organização. Quando a gente tem uma célula e essa célula se junta com várias outras células, a gente vai formar o tecido. Então, observe que a gente tem várias células e essas células vão formar um tecido. Perceba que cada pontinho desse aqui que vocês estão vendo é uma célula. Cada pontinho desse aqui, né? Na verdade, cada quadradinho, digamos assim. Cada quadradinho desse vai formar uma célula e aí, no fim, vai formar um tecido. Então, um conjunto de células é chamado de tecido, tá, gente? Ó, vou mostrar aqui de novo. Esse tecido é formado por células, olha só, se aproximando aqui, ó, várias células, tá? Então, essas várias células vão formar um tecido. E aí, quando vocês têm o tecido, só para destacar aqui que às vezes vocês podem ter dúvidas, aqui a gente tem veias, artérias, tá? Outros canais aqui que também vão estar aqui intrínsecos, né? Na verdade, vão fazer parte aqui do tecido. Mas o tecido, o conceito dele seria um conjunto de células. E tem vários tipos de tecido, tá, gente? Tem tecido muscular, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido hepático e assim por diante. Tem vários tipos de tecido. O conjunto de tecidos diferentes entre si, né? O conjunto de tecidos ali que são diferentes, que têm funções diferentes ali. Quando eles se agrupam, eles vão formar um órgão. Um órgão que tem também funções específicas. Então, vou mostrar aqui para vocês que um tecido, ele vai formar, né, vários tecidos ali, vários tipos de tecidos, vão formar um órgão. Como nesse caso aqui, o fígado. E ele vai ter uma função específica, tá? Que depois a gente vai detalhar aí. Quando a gente pega vários órgãos ali, né, uma conjunção, uma junção, na verdade, de órgãos, elas vão formar um sistema. Então, o conjunto de órgãos forma um sistema de órgãos. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, o sistema digestório. O sistema digestório é composto por vários órgãos, que aí, então, forma o sistema do corpo humano, que a gente dá o nome aí de sistema digestivo ou sistema digestório. Nosso corpo é composto aí por sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema excretor, né, também chamado de sistema urinário,
a gente tem o sistema nervoso, o sistema muscular e assim por diante. Então a gente tem vários sistemas. Aqui está destacado o sistema digestório, que depois a gente vai ter uma aula só para ele. E a gente também tem vários outros sistemas. E a junção dos sistemas vão formar o organismo, como vocês estão vendo aqui. A junção de vários sistemas, né, como eu disse, sistema respiratório, sistema excretor, sistema digestório, enfim. A junção de vários sistemas vai formar o organismo, vai formar um indivíduo, vai formar o ser vivo. No caso aqui a gente está dando exemplo, claro, do ser humano. Mas a gente poderia estar falando aqui, sei lá, de outro animal, a gente poderia estar falando aqui de plantas, a gente poderia estar falando de qualquer outro ser vivo, nesse caso aqui, tá? Mas eu estou ilustrando para vocês os níveis de organização aqui focados no ser humano. Então, o conjunto aí dos sistemas vai formar um organismo. Esse organismo pode ser, igual eu falei, né, um sapo, uma arara, um periquito, um papagaio, sei lá, qualquer coisa, qualquer ser vivo ali, tá? Se eu juntasse vários organismos, ou seja, no nosso caso, vários seres humanos, né, em um só local, a gente iria dar o nome aí de população. Então, população é o conjunto de organismos, tá? O conjunto aí, por exemplo, de seres humanos, de seres de uma espécie em específico, tá? Então, população é o conjunto de organismos de uma mesma espécie, tá? Para ser considerado população, tem que ser organismos da mesma espécie. Como, por exemplo, os Homo sapiens e sapiens, que são os seres humanos, ou poderia, então, ser uma população, sei lá, de raposas, uma população ali de sapos, uma população ali de certas plantas. Então, isso são populações de mesma espécie. É como se fosse aí, por exemplo, a população do seu bairro. As pessoas do seu bairro formam uma população. Só que pense comigo, no seu bairro não tem só as pessoas, certo? Não existe só vocês morando nesse bairro. Por quê? Porque vocês convivem aí com animais, tem plantas ao redor de vocês, tem fungos, tem bactérias e várias outras populações de seres vivos. Então, quando a gente junta várias populações de espécies diferentes, várias espécies de plantas, várias espécies de animais, várias espécies de fungos, várias espécies de bactérias, quando a gente junta essas populações diferentes, a gente vai formar o quê? Uma comunidade. Então, o conceito de comunidade é a união de populações. Beleza, você entendeu ali que o conjunto de populações diferentes, de organismos diferentes, vão formar uma comunidade. Agora, não é só de seres vivos que vocês estão envoltos. Não é só de seres vivos que vocês estão envoltos. Nós também temos fatores não vivos que também estão preenchendo o espaço ali ao seu redor. A gente tem o meio ambiente ao nosso redor. Então, se tem sol, se tem chuva, se a temperatura está influenciando, se a gente tem água, se a gente tem rochas, se a gente tem uma certa intensidade luminosa. Enfim, todos esses fatores que não são vivos, eles também fazem parte aí da sua vida, também fazem parte do ambiente em que você está inserido. Então, quando a gente junta a comunidade, que são os seres vivos ali, convivendo uns com os outros, com o meio ambiente, a gente vai ter o quê? A gente vai formar o ecossistema. Então, o ecossistema é a junção da comunidade com o meio ambiente. Ou seja, o ecossistema é a junção dos fatores que são vivos, né, dos seres vivos, com os fatores não vivos. O ecossistema, então, pode ser um oceano, pode ser uma floresta, né, porque na floresta você tem aí seres vivos, né, você tem aí papagaio, arara, você tem cobra. E, ao mesmo tempo, você também tem fatores que não são vivos. Você tem aí as rochas, você tem aí a iluminação, você tem a água, né, dos riachos que seja. Você tem, na floresta, você tem aí a junção de fatores vivos e não vivos, de seres vivos e fatores não vivos. Mas agora, o ecossistema não precisa ser algo imenso como o oceano e a floresta. Pode ser simplesmente um pocinho de água. Em um pocinho de água, você tem um fator que não é vivo, que no caso aí é a água, mas você também tem fatores vivos, né? Também tem seres vivos, que no caso são o quê? Que sejam os insetos, que sejam bactérias, que seja um indivíduo que esteja ali naquela pocinha de água. E essa pocinha de água pode estar, por exemplo, dentro de uma flor, pode estar dentro de uma bromélia. Então você tem fator vivo e tem fator não vivo. Só lembrando aí que plantas são seres vivos, tá, gente? Juntando todos os ecossistemas que a gente tem no mundo, a gente vai formar a biosfera. A união de ecossistemas formam a biosfera, que é a esfera da vida. Como, por exemplo, o planeta Terra. Ah, professora, mas você não falou dos biomas. Os biomas se encaixam aonde? Se a gente fosse encaixar os biomas nos níveis de organização, a gente poderia encaixar ele depois de ecossistemas e antes de biosfera, por exemplo. Então perceba que a gente começou aí desde os exemplos dos níveis mais simples até os níveis mais complexos, mais abrangentes. Ah, professora, tá, beleza, mas você tinha até comentado de átomos lá no início da aula. Mas átomos é a menor unidade que a gente conhece? Na verdade, não. A gente tem o quê? As partículas subatômicas, ou seja, que são menores ainda que os átomos. Mas isso aí já não seria um assunto para essa aula. Só foquem aí que a gente tem vários níveis de organização.
Na aula de hoje a gente falou sobre os níveis hierárquicos de organização dos seres vivos, ou simplesmente níveis de organização. Vocês aprenderam que tudo o que existe na vida é composto por átomos, que são partículas minúsculas que a gente tem aí, que compõem toda a matéria, tudo que existe no mundo. Esses átomos eles vão se juntar para formar moléculas. Essas moléculas elas vão se juntar e formar organelas. Essas organelas, quando tem várias delas, elas vão formar uma célula. E o conjunto de várias células vão formar tecidos. E cada tecido tem uma função específica, que de fato, quando juntam diferentes tecidos, a gente vai formar órgãos. Os órgãos, quando juntam vários tipos de órgãos ali, como por exemplo, intestino delgado, intestino grosso, fígado, enfim, quando juntam vários órgãos ali, a gente vai formar um sistema, como por exemplo o sistema digestório que eu falei com vocês. Quando juntam vários sistemas, a gente vai formar o indivíduo, o organismo, o ser vivo, de fato, como por exemplo os seres humanos, tá? Ou então animais, plantas, independente. Então, quando a gente tem aí a formação do indivíduo, a formação do organismo, quando a gente tem vários organismos em um certo local, né, todos juntos ali, a gente vai formar uma população. Então, a população é o conjunto ali de indivíduos da mesma espécie. Quando a gente tem várias populações juntas ali, uma população de animais, uma população de plantas, enfim, várias populações juntas, vai formar uma comunidade. Agora, essa comunidade, que tem todos ali os fatores vivos, ou seja, os seres vivos, ela também sofre influência ali de fatores não vivos, como, por exemplo, a iluminação, a temperatura, a água e assim por diante. Esses fatores não vivos, quando juntam com os seres vivos, né, juntando fator vivo e não vivo, a gente vai formar um ecossistema. Esse ecossistema pode ser desde oceanos e florestas, quanto simplesmente uma pocinha de água ali, que você tem no ambiente. Além disso, além dos ecossistemas, a gente também tem a biosfera. O que é a biosfera? É o conjunto de todos os ecossistemas que existem no mundo. Então, quando a gente junta todos os ecossistemas, a gente vai formar a biosfera, que é, por exemplo, o planeta Terra, a esfera da vida. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem comentar aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal, para quem não é inscrito. E espero vocês para uma nova videoaula. Vem comigo aprender biologia?